Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Aqui a dar um passeio, fim de semana, e lembrei-me de falar aqui sobre um tema que está muito na baila hoje em dia, que é a questão das tarifas. Já vi aí um ou outro motovlogger a falar sobre o tema, e bem, é um tema que nos deve preocupar a todos, não é? Porque ao fim e ao cabo, a médio e longo prazo, eventualmente vai nos impactar a todos nós. Não importa se moramos no... se calhar até vou por aqui. Não importa se moramos em Portugal, ou na Alemanha, ou em que país é que seja, será algo que nos vai impactar a todos a médio e longo prazo. Eu queria só dar também o meu contributo a falar sobre as tarifas. Eu recordo-me que na altura, quando andava na faculdade, tive uma disciplina de economia internacional que falamos sobre as tarifas. Naquela altura, já foi há muitos anos, como devem imaginar, foi para aí em 2003, 2004, mas eu lembro que na altura foi um tema que foi dado na disciplina de Economia Internacional. E então eu gostava só de fazer aqui um contexto para situar a nível de valores quais são os contributos relacionados com as tarifas. A União Europeia exporta para os Estados Unidos à volta de 380 a 400 mil milhões de euros por ano. Nos últimos 10 anos, entre 2014 e 2024, esse aumento de exportações da União Europeia para os Estados Unidos aumentou 44%, o que é um número muito significativo e mostra o peso que os Estados Unidos têm como comprador dos produtos da União Europeia. E os Estados Unidos é, na verdade, o melhor cliente, digamos assim, da União Europeia no que toca a exportações. Os países que mais exportam para os Estados Unidos é a Alemanha, como seria fácil de adivinhar, a Itália e a Irlanda, são os maiores exportadores para os Estados Unidos. E só para termos aqui uma ideia da ordem de grandeza destes 380 a 400 mil milhões de euros, e uma vez que o Elon Musk faz parte do governo dos Estados Unidos, parece que agora que vai sair, porque não tem tempo para gerir as suas próprias empresas, parece que está de saída. Mas de qualquer das formas, os 380 mil milhões de euros é basicamente a fortuna avaliada do Elon Musk. E só para termos aqui também uma noção, já agora aproveito este vídeo para tentarmos perceber o que é que são 380 mil milhões de euros para uma pessoa como eu ou como vocês. Seria, por exemplo, vocês gastarem 10 mil euros por mês durante 3.200 anos. Portanto, só para terem uma ideia da ordem de grandeza que estamos a falar a nível de fortuna pessoal. 10 mil euros por mês durante 3.200 anos. Partindo do princípio que esse dinheiro que não gera juros e que não vai acumulando. Estou a falar só gastar o dinheiro, sem mais nada. Agora imaginem do que é que estamos a falar. E portanto, sendo os Estados Unidos o melhor cliente da União Europeia a nível de exportações, é óbvio que é um fator muito preocupante, principalmente para as empresas exportadoras da União Europeia. O Donald Trump colocou tarifas, não só à União Europeia como ao Canadá e a outros países, ou seja, basicamente fez a mesma coisa que tinha feito no mandato anterior, mas desta vez é um caso bastante diferente, na minha opinião. Porquê? Porque no mandato anterior as tarifas incidiram única e exclusivamente sobre a China e sobre alguns produtos chineses, poucos. Na altura foi muito falado porque as tarifas não era algo comum de serem implementadas, portanto na realidade económica que vivemos atualmente não é algo muito utilizado pelos países para fazerem algum tipo de protecionismo às empresas internas, mas aquilo que nós vimos foi que o impacto das tarifas no mandato anterior não foi muito significativo nos Estados Unidos. E porquê é que isto aconteceu?
Aconteceu porque foi uma gama de produtos muito pequena e incidiu única e exclusivamente sobre um país, que foi a China. Neste momento abrange uma gama de produtos muito maior e abrange uma quantidade de países muito maior. Então eu gostava de fazer aqui uma espécie de uma observação, pensarmos aqui nós todos em conjunto quais poderão ser os impactos que as tarifas podem ter nas nossas vidas e principalmente na União Europeia, que é onde nós habitamos, independentemente do país. Ora bem, as tarifas não são mais do que as tarifas, basicamente, falando assim em linguagem muito simples, é um imposto. Ou seja, é um imposto que é colocado sobre os produtos que entram no país e essas empresas que colocam os produtos no país têm que pagar um imposto para poderem colocá-los. E o que é que isso vai originar? Vai originar um aumento do preço e esse preço é pago diretamente ao governo pelas empresas que enviam os produtos, que vendem os produtos para o país, e é pago também pelos próprios consumidores, porque vão ter disponível um produto que vem de um país de fora, mas que também é um produto mais caro. Ou seja, é um imposto, como devem imaginar, é um imposto extremamente atrativo para qualquer país. É um imposto também que reduz muito a eficiência da produção. Porquê? Porque vocês, quando implementam políticas protecionistas, neste caso na forma de tarifas, para proteger as empresas do próprio país, isso vai originar, de certa forma, um relaxamento dessas mesmas empresas, porque elas sabem que estão protegidas. Sabem que estão protegidas, sabem que tudo aquilo que produzirem, que vão conseguir colocar no mercado a um preço mais baixo do que um produto concorrente, seja semelhante ou seja substituto de outra empresa de fora que coloque lá o produto, e portanto existe aqui quase, digamos que quase como uma garantia de que toda a produção acaba por ser vendida e escoada. Isso é mau porque leva a que as empresas relaxem a nível tecnológico, a nível de eficiência na produção, e entre outras coisas. Depois é também um imposto também estagflacionista. Com dificuldade em dizer a palavra. Estagflação. Estagflação o que é? É um abrandamento económico global, uma estagnação e ao mesmo tempo elevados níveis de inflação. Como é que isto é possível? Porque as empresas que exportam para os Estados Unidos, neste caso as empresas da União Europeia, elas vão sofrer bastante porque, ao colocarem os seus produtos muito mais caros do que os produtos que são fabricados nos Estados Unidos, será de esperar que as preferências dos consumidores alterem para a compra de produtos fabricados nos próprios Estados Unidos. Além de dar uma ideia de patriotismo, é também uma boa ideia a nível financeiro, porque acaba por se gastar menos dinheiro a comprar os mesmos produtos. Portanto, será de esperar que nas empresas europeias que haja um abrandamento da compra de produtos, um abrandamento da procura, basicamente, e se as empresas não vendem, começa a haver abrandamento económico, eventualmente começam a deixar de ter tanto serviço para fazer, começam a despedir pessoas e começa a criar uma bola de neve bastante grande que gera uma estagnação económica nesses países exportadores, que neste caso estou a falar da União Europeia. Por contraste, no país que impõe as tarifas, será de esperar que haja um aumento da inflação. Porquê? Porque quando vocês têm produtos fabricados no próprio país mais baratos do que os produtos que vêm de países de fora, com as tarifas, que são produtos mais caros, vai haver um aumento da procura por produtos fabricados no próprio país. E quando vocês têm um aumento da procura, sabem o que é que acontece ao preço, não sabem? O que é que aconteceu com as motas? Houve uma subida generalizada do preço por via do aumento da procura. E aquilo que vai acontecer, e o que diz a teoria económica, é que o preço dos produtos fabricados no próprio país vai tender a subir em direção ao preço do produto
que é fabricado, que vem de fora e que está com a tarifa em cima. Ou seja, imaginem, um pacote de bolachas fabricado nos Estados Unidos custa €1, $1. Mas um produto fabricado por uma empresa da União Europeia que vai para os Estados Unidos custa €1,30. Com a redução da procura das bolachas de €1,30 da União Europeia e com o aumento substancial da procura dos produtos fabricados nos Estados Unidos a $1, a tendência é que o preço das bolachas dos Estados Unidos comece a subir em direção a $1,30. Ou seja, isto vai haver um aumento da inflação que vai ser suportada pelos próprios consumidores e, portanto, deixo já a nota que aquilo que Donald Trump disse que vai ser bom para a economia e que vai gerar um aumento de salários, pode gerar um aumento de salários por via nominal, por via das empresas americanas estarem a produzir mais e a vender mais, mas a nível de poder de compra pode haver uma estabilização ou até uma redução do poder de compra, porque anteriormente havia pessoas que compravam os produtos americanos ligeiramente mais baratos, 5 ou 10 cêntimos, e agora vão passar a comprar os produtos americanos praticamente ao preço dos produtos que vêm da União Europeia com a tarifa incluída. E, portanto, isto vai gerar, poderá, ou melhor, não vou dizer que vai gerar, vou dizer que eventualmente, isto é o que diz a teoria económica, eventualmente irá gerar no país que impõe as tarifas uma inflação. E no país que sofre as tarifas, ou o conjunto de países que sofre as tarifas, neste caso a União Europeia, irá gerar uma estagnação económica, pelos motivos que falei. E claro, falando no caso dos Estados Unidos, no país que impõe as tarifas, havendo um aumento da inflação e reduzindo o poder de compra das pessoas, o que vai acontecer é que inicialmente vamos ter um aumento da procura muito grande e depois, quando o preço começar a subir, a procura vai estabilizar e vai começar a reduzir. Ou seja, para que possa ser mantido a produção nas empresas, mantendo as tarifas aos produtos estrangeiros, isso requer que de tempos a tempos o país que impõe as tarifas, neste caso os Estados Unidos, origine de alguma forma um conflito mundial, uma guerra ou o que quer que seja, para que a capacidade de produção das empresas locais consiga manter acima de um determinado nível de produção. Entretanto, a União Europeia disse que iria também lançar um plano de resposta aos Estados Unidos por causa das tarifas, e falou-se aí, inclusive falando agora da parte das motas, que iria ser colocado um imposto às motas fabricadas nos Estados Unidos. Neste caso estamos a falar da Harley Davidson e da Indian. É certo que a Indian, aqueles modelos de gama mais baixa são fabricados na União Europeia, se não estou em erro, na Polónia, mas aqueles modelos, aquelas gamas mais caras, aqueles modelos, digamos, vou dizer, aqueles modelos melhores da Indian, elas vêm todas dos Estados Unidos. Na Harley Davidson, eu acho que a Harley Davidson que não tem modelos fabricados na Europa, não tenho bem a certeza disso, mas acho que não tenha. E portanto a Harley Davidson deverá ser a empresa que mais vai sofrer na eventualidade da União Europeia impor umas tarifas também aos Estados Unidos como retaliação daquilo que eles fizeram. Falando novamente da parte das consequências para nós, existe uma diferença muito significativa se o país que está a sofrer com as tarifas, se vai haver aqui algum tipo de reciprocidade ou não. Ou seja, se a União Europeia não impuser qualquer tipo de tarifas para os Estados Unidos também, o resultado que vai haver foi aquilo que vos falei, foi uma estagnação económica, não era por aqui, pode ser. É uma estagnação económica muito grande na União Europeia e um aumento da inflação nos Estados Unidos. Mas, se houver uma retaliação das tarifas para com os Estados Unidos, vamos dizer que a União Europeia também vai impor tarifas aos produtos que vêm dos Estados Unidos para a União Europeia, então aí a coisa ainda vai ser mais complicada. Porquê? Porque vamos ter aqui duas forças, que é a estagnação económica e a inflação, a fazerem força tanto de um lado como do outro da equação. Eventualmente, se utilizássemos aqui um bocadinho da matemática, poderíamos achar que se ambos impuserem tarifas uns aos outros, o efeito será nulo. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, porque aquilo que vai gerar é uma duplicação em tudo e não uma anulação de tudo. Ou seja, iremos ter estagnação económica e inflação
nos Estados Unidos e iremos ter estagnação económica e inflação na União Europeia, por via de ambas as forças estarem a fazer o mesmo entre uns e entre outros. Outro fator que também temos que perceber se vai acontecer ou não tem a ver com as alterações às taxas de câmbio. Neste momento, neste caso, estou a falar do euro-dólar. Será muito importante perceber de que forma é que o euro e que o dólar se vão comportar a nível de valorização ou desvalorização entre uns e outros. Porquê? Porque imaginem, se tivermos uma desvalorização do dólar, como tem acontecido nas últimas 2 semanas, por exemplo, os produtos exportados dos Estados Unidos para a União Europeia vão ficar mais baratos. Porquê? Porque se o dólar desvaloriza face ao euro, vocês com os mesmos euros conseguem comprar mais dólares. Eu não sei se isto é assim muito intuitivo, se é fácil perceber isto que eu estou a falar. Portanto, a moeda que desvaloriza é má para o mercado interno, mas é boa para as exportações, porque imaginem, se o euro-dólar estiver a 1, na paridade de 1 para 1, vocês com 1 euro compram 1 dólar. Mas se estiver a 1,10, a 1,10, vocês com 1 euro conseguem comprar 1,10 dólares. Ou seja, o mesmo montante de euros que vocês tinham há um mês atrás, conseguem comprar mais produtos americanos, digamos, pelo mesmo preço, pelos mesmos dólares, quando forem fazer o pagamento e converter a moeda de euros para dólares. Ou seja, esta taxa de câmbio vai ser também muito importante. Porquê? Porque aquilo que me estou a perceber, eu sigo o euro-dólar numa base diária, como é lógico, não é? E aquilo que me tenho a perceber é que temos assistido a uma desvalorização do dólar e uma valorização do euro. E isto acaba por ser ainda mais um pisar na União Europeia, porque as empresas americanas que compram produtos à União Europeia, além das tarifas, ainda vão ter que despender mais dólares para converter esses dólares para euros, para depois fazer os pagamentos às empresas europeias. Outro fator também interessante para seguir tem a ver com as políticas dos bancos centrais. O mecanismo mais utilizado pelos bancos centrais para aquecer ou arrefecer as economias tem a ver com as taxas de juros. Todos nós nos recordamos para quem tem créditos à habitação, não é? Repararam que nos últimos anos os créditos subiram muito porque as taxas de juros começaram a subir. Anteriormente tinham caído muito também, porque a União Europeia colocou as taxas de juros a zero durante bastante tempo para impulsionar a economia, porque vocês, ao colocarem as taxas de juros baixas, estão intuitivamente a dizer às pessoas que o dinheiro que está barato, e portanto é um incentivo às pessoas e às empresas para pedirem dinheiro emprestado nos bancos para comprarem equipamento para as empresas, para as pessoas criarem consumismo, ou criarem consumismo estão a fazer o motor da economia funcionar, e portanto os bancos centrais utilizam as taxas de juros como mecanismo para aquecer ou arrefecer a economia. Quando as economias estão muito aceleradas e pode haver aqui algum tipo de risco de inflação, aquilo que eles fazem é subir as taxas de juros para arrefecer um bocadinho a economia, para não incentivar tantas pessoas não só a consumir, como para comprar casas, carros, as empresas a fazerem investimentos também, e portanto será também interessante qual é a resposta de ambos os lados, tanto dos Estados Unidos como da Europa, a nível de política monetária, o que é que eles vão fazer também para contrariar isto. Aquilo que os Estados Unidos correm o risco de fazer é fazer uma descida das taxas de juros e haver uma corrida muito grande ao dólar, e aí ter um duplo efeito a nível de inflação. Terá um efeito de inflação por via das tarifas impostas à União Europeia, que eu já falei que os produtos americanos vão tender a subir para o nível dos produtos europeus com as tarifas em cima, e por outro lado, se houver uma corrida ao dólar, porque os mercados de capitais não querem saber de tarifas para nada, e eles vão para onde há a probabilidade de ganhar mais dinheiro, e portanto se houver uma corrida muito grande ao dólar, o dólar, embora agora esteja a fazer uma desvalorização, pode fazer uma valorização bastante grande e acelerar ainda mais a inflação no país. Isto é muito difícil de dizer se as tarifas é um instrumento bom ou é um instrumento mau. A maior parte das pessoas que se ouve dizer dizem que é um instrumento mau porque de certa forma
conforme eu disse no início, vai originar um abrandamento económico para nós, para a União Europeia, quase de certeza absoluta que isso vai acontecer, não vai ter muito por onde fugir, mesmo que os governos de cada país falem com as empresas ou com os sindicatos ou o que seja para fazer algum tipo de injeção de capital nas empresas para não deixar que elas, digamos, morram, digamos assim, é muito difícil de contrariar, porque em 4 anos do mandato de Trump, e ele está a tentar agora fazer um segundo mandato, não é? Até está supostamente a fazer alguma coisa, quer dizer, não é ilegal, porque pelo que está na Constituição dos Estados Unidos, aparentemente, é que não se pode fazer mais 2 mandatos seguidos. E ele, como fez uma interrupção, foi o Donald Trump, depois foi o Joe Biden e ele agora voltou outra vez, está aqui uma zona um bocado cinzenta na lei para perceber se ele pode fazer um mandato a seguir ao que está a fazer ou não. Desculpem lá, vou só parar aqui um bocadinho para beber aqui um bocadinho da água H2O antioxidante da Prozis. Ora, então qual é a minha opinião sobre esta tomada de decisão de Donald Trump sobre as tarifas? Epá, na minha opinião, isto é só a minha opinião, obviamente é a minha leitura das coisas, eu acho que isto não passa de uma pressão económica dele para tentar levar, digamos, em bom português, para levar a água ao moinho dele, percebem? É certo que eu concordo que os Estados Unidos têm tido um contributo muito assimétrico em relação aos países da União Europeia, para várias coisas, para a Organização Mundial da Saúde e outras coisas, porque o contributo de cada um tem que ser na medida da dimensão de cada país, e mesmo aqueles países mais pequenos não têm contribuído, portanto, na parte que lhes toca, e portanto tem sido os Estados Unidos a abonar muita coisa que não lhe diz respeito a eles, e portanto há aqui algumas coisas que eu concordo que devem ser corrigidas, mas esta questão das tarifas, na minha opinião, eu acho que é uma mera pressão financeira para que as coisas sejam feitas da forma que ele quer. É um bocadinho por aí. E quando os efeitos começarem a ser sentidos, no caso dos Estados Unidos, com um aumento substancial da inflação, e quanto mais demorar as tarifas e o mandato dele, mais isso vai ser sentir, e o abrandamento económico na União Europeia, que para o Trump para ele não lhe faz diferença nenhuma, aliás, para ele até é bom se houvesse um abrandamento económico na União Europeia. E portanto eu acho que ele vai tirar as tarifas a qualquer momento. Quando digo a qualquer momento, não é amanhã ou para a semana, se calhar ainda durante este ano. Quando ele sentir que não vai ter hipótese de levar as coisas da forma que ele quer, em alguns casos, não é? Estou a falar em alguns casos, e ele vai fazer uma retirada das tarifas, eventualmente a dizer que foi muito bom. Claro que ele diz sempre que tudo aquilo que ele faz é tudo muito bom, mas que neste momento estão a ter um efeito contrário àquilo que era expectável, e para bem do povo americano e para não prejudicar os cidadãos americanos, que vai fazer uma retirada das tarifas. Isto é a minha opinião, é a minha leitura do que eu acho que ele eventualmente poderá fazer. Ou então ele ver que o dólar está a ir em sentido contrário daquilo que ele quer, porque a ele interessa-lhe um dólar forte, mas não lhe interessa um dólar extremamente forte, porque um dólar também forte demais origina que as exportações fiquem muito mais caras, não é? E portanto isso também acaba por não ser muito bom para a economia, e acaba por desequilibrar a balança de transações, não é? E portanto isso também não é muito favorável. Existe ali um range, talvez entre 1,05 e 1,15, em que o dólar pode-se dizer que está forte, mas não está demasiado forte, mas também não está fraco nem demasiado fraco. Acima de 1,20, 1,25, 1,30, como vimos há uns anos atrás, o dólar estava bastante mais fraco, e falo em relação ao euro, e isso era bom para as exportações americanas, mas por outro lado, a nível interno, não era tão bom assim, porque até para as pessoas que vão, imaginem um americano que venha para o Luxemburgo ou para o Portugal de férias, não é?
faz uma diferença muito grande se o euro-dólar estiver a 1,30 ou se estiver a 1,05, porque o preço dos hotéis, o preço de tudo, quando ele vai fazer a conversão, até o dinheiro que ele leva em euros para as férias, faz uma diferença, pode fazer uma diferença significativa na quantidade, nos euros a mais que ele pode levar se estiver a 1,05 em detrimento se estiver, por exemplo, a 1,20 ou a 1,25. Mas eu acho que isto vai ser uma coisa passageira, mas que vai deixar moça. Eu acho que vai deixar moça na União Europeia, porque as tarifas já foram impostas por eles, já estão a funcionar. Da União Europeia ainda estão a ver, estamos a ver o que é que havemos de fazer, ainda não sabem bem se vão pôr, se não vão pôr, como é que não é. E entretanto os Estados Unidos já está a meter dinheiro ao bolso, é o costume. Ele chega lá, impõe aquilo que quer, é para começar amanhã ou na próxima semana, e na União Europeia ainda estão a tentar perceber, a tentar ver aquilo que vão fazer e não sei o quê. Pá, pode ser bom, pode ser mau, querem fazer podem querer tomar uma decisão mais ponderada, uma decisão que não seja precipitada, e então pode fazer sentido estarem a demorar mais tempo, mas por outro lado já estão a começar a prejudicar as empresas europeias, não é? As empresas europeias neste momento já estão a ser prejudicadas com as exportações que estão a fazer para os Estados Unidos. E pronto, pessoal, este era o meu contributo que eu queria dar em relação a este tema. Espero que tenham gostado. Comentem aí qual é a vossa percepção, aquilo que vocês acham que vai acontecer com estas tarifas, e na eventualidade da União Europeia impor também tarifas aos Estados Unidos, o que é que vocês acham que vai acontecer, principalmente a nós que moramos aqui na União Europeia, qual é que vai ser o impacto, na vossa opinião? Um abraço, fiquem bem e até à próxima.